Muito bem, vamos lá. Hoje, então, é o nosso livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 4, pluralidade das existências, sorte das crianças depois da morte, a partir da pergunta 197. Kardec dedicou 3 perguntas apenas, tendo uma aqui desdobrada, na 199A, para tratar desse tema. Mas é interessante a quantidade de informações que nós temos sobre isso. Livros espíritas, livros que podem também ser considerados espíritas, embora não tenham vindo dentro dessa leva de livros publicados, né, por médiuns reconhecidos dentro do meio espírita. Então temos bastante informações. Dentre eles a gente tem aqui pelo menos 2 obras que se destacam, que eu separei aqui para ilustrar o nosso trabalho. A primeira delas, nós temos aqui Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, que nós acompanhamos, né, vocês se lembram, de uma criança que havia desencarnado por afogamento, por negligência da madrasta, e havia ali uma relação entre esses espíritos numa existência anterior, e essa criança, então, após esse afogamento, foi recolhida no plano espiritual, numa colônia, e sendo ali devidamente acolhida, tratada, e André Luiz fez ali alguns comentários sobre esse ponto, né? Nós temos também um outro livro do Chico, que eu gostaria muito de ler aqui com vocês, que é o livro Crianças no Além. Um livro que conta a história de uma criança que desencarnou e traz aqui para nós, a título de depoimento, prefaciado por Emmanuel, falando exatamente sobre a desencarnação de crianças, né? E temos ainda uma outra obra, essa que foi publicada ali por volta da década de 1920, portanto ali 20 anos antes do Chico, publicada pelo reverendo Vale Owen, e teve aqui inclusive a introdução do Sir Arthur Conan Doyle, né, que é o nosso autor e escritor de Sherlock Holmes, o criador de Sherlock Holmes, mas que na sua vida fora da literatura ele era, na verdade, um espírita, que bom, Angelina, um espírita bastante dedicado. A esposa dele era médium, ele era um dos grandes divulgadores do espiritismo naquela época, espírita convicto. Inclusive ele escreveu uma obra na sua época intitulada, se eu não me engano, A História do Espiritismo. Mas nesse livro do reverendo Owen, como o próprio nome diz, ele era então religioso da Igreja Anglicana. Ele escreveu um livro ele escreveu, na verdade, 5 livros. E esses livros, então, foram condensados. O primeiro, Os Baixos Planos do Céu. O segundo, As Altas Esferas do Céu. O terceiro, O Ministério do Céu. O quarto, Os Batalhões do Céu. E o quinto, Os Planos Exteriores do Céu. E nesse 5º livro, Os Planos Exteriores, desculpem, nós temos aqui a primeira parte, intitulada exatamente isso, As Crianças no Céu. Então ele vai falar sobre a parábola da Estrada do Rei, festas natalinas, um santuário celeste, festa de Jesus Menino, reverência e serviço, episódio da fonte, criação e crescimento, como as crianças são treinadas, jogos que as crianças brincam e a estrada para o reino do Cristo. Bom dia, Marião. Então, são vários temas para a gente poder falar sobre isso, né? Então, eu separei aqui para nós esse Crianças no Além. Tem também um outro livro que fala sobre jovens no além, também publicado do Chico, que fala de jovens, né, ali por volta, né, dos 18, 20 anos de idade. Inclusive, lá naqueles livros que nós estudamos, do Chico Xavier Pede Licença, que eram aqueles artigos publicados, né, no Diário de São Paulo, naquela época, junto com Herculano Pires, né, então nós também tivemos oportunidade de acompanhar
algumas publicações que tratavam desses temas que são tão interessantes, né? E ali então nós tivemos outros livros também que traziam depoimentos de famílias, né, de espíritos desencarnados. Tivemos ali, acompanhamos algumas mensagens de um espírito que era jovem, que havia desencarnado e que então ele se comunicava com a família, uma família que era espírita e tudo mais, né? Então são vários temas, né? A gente vai então aos poucos aqui, eu vou tentando conter um pouco aqui da ansiedade de querer trazer tudo de uma vez, e a gente vai começando, claro, pelo nosso Livro dos Espíritos, para trazer para nós aqui o embasamento, juntamente aqui também com os comentários de Miramês. Aí no nosso próximo encontro do Livro dos Espíritos, a gente faz aqui a leitura de algumas passagens dessas obras para a gente aprofundar um pouco mais esse entendimento, né? Porque é um tema tão interessante, mas que Kardec abordou com uma certa superficialidade, porque na verdade esse tema faz parte do conjunto sobre reencarnação. E nesse caso, né, quando a gente vê uma criança que desencarna, seja por uma doença, né, então por exemplo nós vamos aqui em São Paulo, quando nós temos ali um hospital infantil do câncer, e vemos ali crianças que não conseguem vencer a doença e acabam desencarnando, ou quando nós nos chocamos, quando vendo os meios de comunicação, vemos ali crianças com balas perdidas, ou crianças que acabam desencarnando em ambiente de guerra, como a gente tem visto. Naquela época, né, quando aquele grupo ISIS fazia provocava aquele terrorismo lá na Síria, nós tivemos várias famílias da Síria fugindo em direção à Europa, alguns por terra e outros ali pelo Mediterrâneo, e uma das cenas impactantes foi exatamente ali uma criança que estava boiando numa praia da Itália, né, e uma pessoa pegou ao colo, e aí então o fotógrafo acabou mostrando aquela imagem, né, e como tantas outras também, na África, por exemplo, por causa da fome, e aquela foto inclusive também marcante, né, de uma criança agachada em um urubu muito perto, e tem uma história dramática essa foto. Então a gente vai vendo assim, né, essas cenas que vão nos chocando, nos tocando a sensibilidade, desde esses casos mais traumáticos até aquela família que acaba vivenciando a desencarnação de uma criança de uma forma tão dolorosa, tão profunda, de uma forma trágica, de uma forma por causa de uma doença, enfim. Então, quando Kardec aborda apenas com 3 questões, a gente se pergunta, né, poxa vida, mas não poderia contar mais um pouco sobre isso? E essas obras complementares vêm trazer um pouquinho, trazendo ali alguns exemplos que a gente pode, de certa forma, expandir para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para vermos exatamente qual é a sorte das crianças depois da morte. Então vamos lá. Questão 197, Kardec começa, né, lembrando que nós estudamos nas anteriores, falando sobre transmigrações progressivas, mostrando então que cada reencarnação é uma oportunidade de crescimento para o espírito. E quando nós falamos de um espírito que numa condição infantil, aqui no nosso mundo material, acaba desencarnando, isso também é parte de um processo de transmigração progressiva. Aquele espírito também está vivenciando a sua experiência evolutiva. Mas a pergunta que a gente faz é, mas por que uma criança tem que passar por isso? Vamos aqui às nossas respostas, que a gente vai então estudando e refletindo sobre os ensinamentos que os espíritos trazem. Questão 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Então Kardec, né, sabiamente, ele começa a construir em nossa mente, né, esse processo pedagógico, começando primeiro a falar o que é ou quem é o espírito de uma criança. É um espírito inferior pelo fato de biologicamente e psicologicamente se mostrar mais imaturo, mais ingênuo, menos desenvolvido aqui no nosso mundo? Então, esse espírito é a mesma coisa do que o corpo que ele utiliza? A resposta dos espíritos, se poderá ser tão adiantado, algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência,
sobretudo se progrediu. Então aqui nós temos que aquele livro, né, de Hermínio C. Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, o conteúdo em si já é bastante significativo dessa obra, mas o título por si só já traz para nós uma inspiração para uma reflexão bastante profunda. Nossos filhos são espíritos. Sendo espíritos, portanto, como qualquer outro espírito, esses espíritos então estão passando por toda essa trajetória evolutiva através de diversas reencarnações, assumindo diversas personalidades, experimentando diversas experiências, provas, expiações, missões, conquistas, fracassos. E quando se fala sobre filhos, é apenas a condição em que aquele espírito se encontra naquela reencarnação. Então, olhar para aquela criança e não ver nela um espírito encarnado no seu processo evolutivo, acaba sendo para nós uma ilusão de não vermos ali um espírito que também tem ali todo o progresso que ele já vivenciou. E muitas vezes um progresso muito maior do que os próprios pais, como nós vimos nessa primeira resposta. Na questão 197A, Kardec coloca: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? A resposta: isso é muito frequente. Não vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Então, mostrando ali que muitas vezes uma criança, conforme ela vai se desenvolvendo, porque olhar a criança por si só seria fazer uma medição bastante injusta, porque nós temos ali uma experiência naquele momento que ela está vivendo. Mas quando nós temos a oportunidade de acompanhar o progresso dessa criança, que começa desde a sua condição mais dependente, mais frágil, e ela vai amadurecendo, atinge ali a infância, depois começa a desenvolver ali as suas habilidades, começa a mostrar a sua personalidade, chega ali na pré-adolescência, adolescência, juventude, na vida adulta, e aí então ele vai mostrar que durante toda essa jornada que ele empreendeu, para poder se desenvolver, ele já começa a mostrar uma capacidade muitas vezes muito maior do que os próprios pais. Eis aí então que nós vemos que isso é muito frequente de acontecer. Dudu colocou, né? Claro que existe a lei do retorno, da causa e efeito, mas muito dessas crianças que desencarnam cedinho seriam processos completistas, crianças que completaram seu ciclo evolutivo no orbe. Os espíritos vão colocar para nós exatamente isso na questão 199, Dudu. Ele vai falar sobre isso, que muitas vezes é uma necessidade que o espírito tem de complementar uma existência dela, e também, além dessa experiência, também tem muitas vezes ali o espírito que vem como para proporcionar uma experiência para os pais. Né? Então, quer dizer, muitas vezes um espírito para auxiliar os pais em determinado tipo de experiência que precisam vivenciar, aquele espírito reencarna junto, já programado para retornar precocemente. Quer dizer, não é precocemente, para retornar dentro dessa idade da infância. Lembrando mais uma vez, importantíssimo a gente ter esse entendimento. A desencarnação precoce significa a desencarnação fora do tempo. E quando nós vemos uma criança desencarnando, e nós então afirmamos que ela desencarnou antes do tempo, nós já estamos mostrando que nós não conhecemos qual é a história dela e qual é a programação reencarnatória que ela tem. Uma criança que nasce e em seguida desencarna, aquela experiência para ela está devidamente programada. Mas pode acontecer de não estar programada e acontecer dela desencarnar por causa de circunstâncias envolvendo ali, né, a vida que ela leva, as pessoas com quem ela vive e tudo mais. Então nós temos ali as duas situações. Uma criança desencarnando pode ser precoce ou é no momento certo? Nós não sabemos. Mas não significa que o fato de desencarnar na infância, na juventude, na adolescência, seja ali antes do tempo. Porque é essa visão que nós temos aqui, quando nós olhamos, por exemplo, que eu já falei para vocês várias vezes, de reportagens que nós acompanhamos, e nessas reportagens, então, as pessoas dizem, essa criança que desencarnou, que morreu, que é a expressão que é utilizada, tinha toda a vida pela frente.
porque ela sonhava em ser tal coisa, em ser professora, em ser professor, em ser jogador de futebol, sonhava em ser médico, e a vida dele foi interrompida. Então, quando nós temos essa visão material da realidade espiritual, nós acabamos anulando, na verdade, uma lei perfeita que mostra que esses espíritos estão vivendo experiências que são muito pessoais, experiências que vão sempre colaborar para o seu progresso, mas que nós não compreendemos. Né? A mesma coisa dos natimortos também, né? Por que tem espíritos que desencarnam antes? Aí vão colocar para nós que pode ser o espírito, bom dia André, um espírito que refuga da sua proposta reencarnatória, ele não aceita, ele tem medo, ele desiste daquela proposta, como pode ser também ali um espírito que vem apenas para vivenciar aquele processo de gestação, que também, igualmente, vai proporcionar aos pais uma determinada experiência dolorosa, a experiência do aborto que acontece, do aborto espontâneo nesse caso, em que gera uma série de traumas, uma série de dores que a família acaba vivenciando, mas não sabemos por quê. Sabemos que aquela experiência dolorosa, ela tem um propósito, já que nós não podemos contestar o amor de Deus. O que nós podemos afirmar é a nossa incapacidade de compreender. Então veremos aqui para nós. Angelina colocou, né? Por exemplo, nós que voltamos, né, seremos mais inteligentes do que hoje. Seria, né, partindo do princípio de que nós estamos sempre progredindo, numa próxima existência nós estaremos de volta, a princípio, dentro da normalidade, numa condição melhor do que agora, dentro dos nossos valores, dentro da nossa capacidade intelectual. Então vamos lá. Após essa questão, então, se a criança pode ser mais adiantado, se aquele espírito pode ser mais adiantado do que um adulto, Miramês traz o seguinte comentário para nós num texto intitulado Nível do Adiantamento do Espírito. Então vamos a ele. Ele diz assim: uma criança pode ser muito mais adiantada do que um adulto. Basta que aquela tenha tido mais experiências nas suas sucessivas reencarnações. O fato de ser criança não quer dizer que é um espírito primitivo. Somente o corpo se encontra pequeno. O espírito pode ser grande na escala evolutiva. Aqui um parêntese rápido, né? Jesus nasceu naquela manjedoura. Jesus foi ali durante muito tempo protegido e perseguido pelo fato de ser uma criança, numa condição especial daquela sociedade naquele tempo, e era uma criança. E eis então que era o espírito mais desenvolvido que o nosso planeta conheceu. E continuando. Entretanto, encontramos muitos espíritos vestindo a roupagem de criança, que verdadeiramente o são na ordem evolutiva. Pode-se tratar de espírito novo, ao qual falta o despertamento espiritual. As suas qualidades dormem, e somente o tempo tem o poder de acordá-las. Podemos identificar, e isso é fácil, se uma criança tem boas qualidades espirituais pelo seu comportamento, pela sua inteligência e pelos seus sentimentos. Ela mostra o que é e mesmo o que foi no passado. As diversidades de comportamento nós encontramos em tudo que se move, e todos nós estamos subindo uma grande escada em direção à luz, sob as bênçãos de Deus. Entre os próprios animais observamos as diferenças, uns mais mansos, outros violentos, as plantas, umas delicadas, outras selvagens. Um espírito que se encontra animando uma criança, em muitos casos, é mais evoluído que os seus próprios pais, e isso é frequente no seio da sociedade humana. Por vezes, são os mesmos ancestrais de volta, com as experiências que granjearam, com novos aprendizados no mundo espiritual, que trazem a criança, que trazem para novas experiências na carne. A vida é uma constante aprendizagem. Os adultos devem, e é sua obrigação, cuidar das crianças e dos velhos, porque se a criança é o futuro, como todos afirmam, o velho é a criança do porvir. São mudanças pedidas pelas leis da reencarnação e dos reencontros. Então é interessante, né? São mudanças na forma de viver de cada um, pedida pela lei da reencarnação e dos reencontros.
Então aquele espírito volta para aquele mesmo núcleo familiar, vivendo uma experiência diferente, numa posição diferente, para resgatar, para se aprimorar, para auxiliar na evolução, para várias experiências diferentes. Cada espírito tem a sua história. E a gente vai lembrar, por exemplo, né? Inclusive muitas vezes tem uma foto, ou algumas fotos antigas, que mostram, por exemplo, né, eu adoro foto antiga, fotos antigas que mostram Madre Teresa de Calcutá na adolescência, que mostram Mahatma Gandhi na adolescência. Algumas vezes nós temos ali Adolf Hitler na adolescência, ou na juventude, ou na infância. Então, quer dizer, nós vamos encontrar ali espíritos na condição infantil, e naquela criança, então, se encontra um espírito que está se desenvolvendo e que veio aqui para marcar a sua história no mundo. Não necessariamente para marcar a história do mundo, mas marcar a sua própria história, porque aquela experiência que ele está vivenciando vai ser ali registrado no seu histórico pessoal, na sua consciência, né, nos seus melhores sentimentos. Então é um espírito que passa por aquela fase, e a doutrina então vem trazer para nós esse melhor entendimento. E ele segue: a luta da doutrina dos espíritos é a educação, é transformar o homem velho num homem novo, é fazer acordar os dons de ouro no vaso de barro. Se uma criança rebelde, devemos estudá-la e procurar aparar as arestas dessa alma que se encontra em um fardo de carne e informação, porque é ensinando que se aprende, é instruindo que se instrui. O que seria dos professores sem os alunos? Como testariam o que aprenderam? Os encontros de pais com filhos, de professores com alunos, de inimigos com inimigos, é que enriquecem os celeiros dos dons da vida e despertam valores nunca antes sonhados pelos homens. Compete a cada alma, onde estiver, buscar esse entendimento, por ser esse caminho o caminho da luz, onde encontramos e desfrutamos a felicidade. Quem trabalha ajudando as crianças sempre é instrumento de benfeitores espirituais encarregados de tal fato, servindo-se de médiuns da educação infantil, desde que o faça com amor. Assim se opera com a velhice, e em tudo que se faz com carinho e caridade. Deus se encontra mais visível para os de boa vontade. O que doamos para as crianças em todas as formas educativas, elas transmitem para gerações que as sucedem, como os que deram, receberam de outras fontes. Essa é a lei de amor, sustentada pela verdade. Tratemos as crianças como se elas fossem anjos, embora nem sempre o sejam, e procuremos dar-lhes o que estiver ao nosso alcance, em educação e amor, que Deus nos abençoará. A gente vai lembrar aqui da tia Alcina, sempre presente aqui com a gente também, lembrando da importância da evangelização, de todos os trabalhos feitos nas instituições educacionais, nas instituições religiosas, que procuram sempre ver na criança aquele futuro e fazer de tudo, de todas as formas, para prepará-las em todos os seus aspectos. Trabalhando na família, porque a família é onde a criança de fato se desenvolve. Então, dentro da sociedade, dentro da família, nas instituições, então sempre temos ali, como é colocado aqui por Miramês, temos tantos e tantos espíritos atuando junto a esses médiuns, que são esses educadores. Angelina colocou, hoje tem um trabalho com criança a partir da memória infantil. São várias técnicas pedagógicas que vão surgindo, Com certeza, ali, com o passar do tempo, nós teremos ali novas formas de trabalhar o psiquismo dessas crianças. Avançando um pouco mais, nós temos aqui então na questão 198. Kardec continua ainda trabalhando esse raciocínio sobre a personalidade de uma criança. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Essa pergunta de Kardec foi bastante perspicaz, porque dentro das religiões tradicionais nós temos aquela visão de que uma criança que desencarna, ela fica num estado pagão,
ou seja, aquele estado em que ela não foi ainda uma criança, no caso de uma tenra idade, né? Uma criança, por exemplo, que não foi batizada, uma criança que não foi educada dentro daquela religião, uma criança que não teve oportunidade de se desenvolver. O que acontece com ela quando ela vai embora para o mundo espiritual? E cada religião vai trazendo ali a sua visão a respeito das crianças, para onde elas vão, como elas estão, a que categoria elas pertencem, conforme Kardec perguntou. E essa pergunta dele também, relacionada com a própria doutrina, é aquela criança que é ingênua, que é infantil, que é carinhosa, quando ela desencarna, ela pertence a uma categoria superior pelo fato de ter desencarnado como uma criança? A resposta dos espíritos, bem sóbria como sempre: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então mostra para nós que aquela criança é aquela mente dócil, é aquela mente em processo de elaboração dentro de uma condição de encarnado. E aí então a criança vai sempre observar o exemplo, sempre vai mostrar a sua fragilidade, sempre vai mostrar suas necessidades e carências. E essa condição ali nada mais é do que um espírito em processo de desenvolvimento. No momento em que a sua consciência começar a ter uma capacidade de manifestar de fato quem aquele espírito é na sua personalidade, ele vai trazer para nós tanto a docilidade como a agressividade. E aí então nós vemos aqui que não tem privilégio pelo fato de ser criança, no sentido de pertencer a uma categoria especial. Ele vai ter um tratamento especial no plano espiritual pela sua própria condição de ser um espírito que durante a reencarnação teve ali todo o seu potencial, né, limitado pela condição infantil, e o espírito retornando ao plano espiritual ainda manifesta essa mesma condição, tendo ali os seus medos, a sua fragilidade, e aí então tem todo aquele trabalho de conscientização, de elaboração, de reelaboração daquela consciência, para que ela possa se lembrar de fato quem ela é. Mas o espírito continua sendo espírito, e apenas ali a sua condição, que é temporária, pelo fato de ter animado o corpo de uma criança, e dentro dessa limitação ele perde ali algumas das suas capacidades. E aqui agora na 199, que é a pergunta que o Dudu tinha feito anteriormente: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então nós temos aqui as duas situações. Quando o espírito, então, observem, o complemento da existência precedente interrompida antes do momento em que deveria terminar. Aqui nós temos uma desencarnação precoce. Numa existência anterior, por algum motivo, aquele espírito retornou ao plano espiritual antes da hora. Pode ter sido por sua escolha? Pode. Pode ter sido por circunstâncias alheias à sua escolha? Também pode. Mas nesse momento em que houve essa interrupção e o espírito precisava, nesse caso, não era completar as horas, completar os anos que faltavam apenas, mas é o aprendizado em si, porque até mesmo esse momento de reencarnação, ainda que seja breve, esse período ele é muito bem aproveitado dentro de uma família, dentro de um ambiente, para que aquele espírito possa aproveitar aquela oportunidade para completar aquilo que lhe faltava, em termos de experiência. Porque muitas vezes nós pensamos assim: o indivíduo desencarnou 5 anos antes do momento preciso. Então, numa nova encarnação, ele vai existir durante 5 anos. Porque faltavam 5 anos, então 5 anos faltavam, 5 anos a mais, pronto, ele completou. Só que na verdade nós não falamos de tempo, nós falamos de experiências e aprendizado. Aquele espírito que reencarna, por exemplo, que desencarna dentro de um ambiente familiar ou social
ele volta a reencarnar naquele ambiente familiar e social para vivenciar experiências e, da mesma forma, também proporcionar experiências. E além desse próprio complemento, e na verdade eu já comentei com vocês também que algumas vezes nós lemos ou assistimos, ouvimos comentários de espíritas, né, que trazem uma visão bastante chocante. Então pode dizer, por exemplo, assim, aquela criança, aquele adolescente que desencarnou, era um espírito que estava completando uma existência pelo fato de ter feito tal coisa na existência passada. Sim, sem dúvida. E é uma experiência bastante dolorosa. É uma experiência bastante difícil, que vai fazer com que aquela família aprenda muitas vezes ali a experiência da perda, a experiência do apego, a experiência de vivenciar o amor. São experiências que nós desconhecemos. Porque até mesmo aquele que vivencia faz aquela grande pergunta clássica: por que tivemos que passar por isso? Exatamente por não compreender ainda qual é a profundidade da experiência para o aprendizado do espírito. E não em termos assim de aprendizado da mãe, aprendizado do pai, aprendizado dos amigos ou da família. Todos os espíritos envolvidos estão ali aprendendo experiências para o próprio espírito, que nós não compreendemos, e nós veremos isso depois. Por isso que é importante, né, aquela Crianças no Além, que conta a história de um espírito chamado Marcos, uma criança que retorna ao plano espiritual. Ali nós teremos, né, o porquê da desencarnação, qual foi a experiência que ela viveu no plano espiritual. Por isso que eu separei esse livro para a gente ler depois, que isso é bastante importante para o nosso aprendizado. Então, 2 motivos a princípio nós temos aqui: o complemento de uma existência interrompida antes do momento adequado. Eu me recordo de nós tivemos um livro, o livro, oh meu Deus do céu, Juventude Interrompida. É um livro que nós estudamos no Espiritismo.net, lá no trabalho feito pela evangelização. Então tivemos oportunidade, né, eu e o Flávio, chegamos a desenvolver esse estudo, cada um fazia um capítulo, e nós tivemos ali aproximadamente 60 depoimentos de espíritos que desencarnaram durante a juventude. Então tivemos um caso de uma jovem, por exemplo, que durante, ali já no início da juventude, por volta ali dos seus 18, 19 anos, ela engravidou numa relação com o namorado. Nessa gravidez, ela acabou praticando o aborto, porque ela se sentiu ali constrangida, insegura e coisa e tal. Esse aborto acabou provocando nela uma hemorragia, Juventude Interrompida. Marli, eu posso dizer para vocês que foi um dos melhores livros que eu já li. Então são vários, cada capítulo é um depoimento de um espírito que desencarna por algum motivo, muitos deles por suicídio. Mas no caso dessa jovem, então, é um livro inclusive que tem edição limitada, talvez seja até difícil de encontrar. Esse livro, então, nessa jovem, ela acaba, por causa do aborto, desencarnando por causa de uma hemorragia. E aí ela retorna ao plano espiritual, e ali então ela reencontra aqueles que foram, né, os seus orientadores e tudo mais, e aí então ela se sente muito constrangida, porque foi dito que estava programado para que ela reencontrasse aquele jovem que seria o seu namorado, que eles se desenvolveriam juntos, se casariam e teriam aquele filho. Só que ela precocemente acabou engravidando, acabou abortando aquele que seria o seu filho, e eles no plano espiritual então teriam que refazer toda a programação. E um outro caso também que era bem interessante, era de uma pessoa, era um homem já, que tinha sua família constituída, e por causa do alcoolismo ele acabou adquirindo, né, acabou desenvolvendo uma cirrose hepática grave, que fez com que ele então desencarnasse precocemente, mesmo que ele tivesse ali por volta dos seus 40 anos de idade. E o alcoolismo fez com que ele desencarnasse. Nessa outra encarnação, então, que ele descreve no livro, ele veio como um jovem, e durante a juventude ele desenvolveu uma hepatite gravíssima que fez com que ele desencarnasse. Então a gente tem ali, primeiro, o complemento que ele precisava vivenciar, e segundo, a doença hepática que ele desenvolveu, que veio como uma sequela daquilo que ele experimentou numa existência anterior. Então esse livro Juventude Interrompida vai trazendo para nós ali, desde aqueles espíritos que provocaram uma desencarnação precoce,
desde aqueles também que desencarnaram complementando uma existência. É um livro fantástico, assim, tem muitos depoimentos sobre os mais variados temas, né, falando, por exemplo, sobre distúrbios de autoimagem, que é aquele caso de um jovem, por exemplo, que ele usava anabolizantes para ter um corpo muito forte e saudável, e mesmo que ele tivesse já toda aquela musculatura desenvolvida, ele continuava usando anabolizantes, até o momento em que ele desencarnou. Assim como uma jovem que sofria de bulimia, que é aquele caso, né, de você comer e depois você provocar vômito, e ela acabou desenvolvendo a anorexia, que é praticamente ali um esqueleto, e mesmo assim ela continuava fazendo essa dieta, porque ela não conseguia se ver do modo como ela gostaria. Então esse distúrbio de autoimagem, nós tivemos ali acho que 3 depoimentos de 3 jovens que desencarnaram por esse motivo. Então, quer dizer, nós vemos ali que não é a desencarnação em si. Assim como nós já estudamos em outras oportunidades da desencarnação precoce, mas nós chegamos a estudar numa outra oportunidade a respeito do suicídio, porque muitas vezes nós focamos no suicídio. Tal pessoa desencarnou pelo suicídio e vai acontecer assim, assim, assim. Só que muito mais do que você pensar no suicídio, nós temos que pensar o que levou essa pessoa ao ato do suicídio. E quando ela chegar no plano espiritual, como estará o seu psiquismo, o próprio trauma do suicídio, de todos os transtornos que esse tipo de desencarnação provoca sobre o espírito, o seu psiquismo com o que ele já vinha sentindo anteriormente. Então essa jovem, por exemplo, de bulimia, de anorexia, quando desencarna, aquele espírito continua ainda sofrendo essas perturbações psíquicas agravadas pela forma como ela desencarnou. Então, por isso, quando nós falamos, né, sobre a desencarnação da criança, do jovem e tudo mais, nós temos esse lado técnico, se podemos dizer assim, a respeito do complemento de uma existência que foi interrompida anteriormente. Mas temos também ali experiências para o espírito, que era o caso, por exemplo, para os pais, de vivenciarem aquela dor, de lidarem com aquela experiência por motivos que, mais uma vez, nós desconhecemos. Então, na questão 199, que Kardec desdobra, ele diz assim: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? A resposta simples do espírito: recomeça outra existência. Que é a mesma coisa que nós vimos lá na parte do aborto que o Braz lembrou. O que acontece com o espírito que foi abortado? Ele se programa para uma nova existência. E quando se fala recomeça, se programa, nós temos ali todo o processo no plano espiritual, preparação, reeducação, transformação, para que o espírito possa voltar e dar continuidade no seu processo evolutivo. Kardec faz um comentário, antes da gente ir para Miramês, ele faz o seguinte comentário a respeito dessa questão que trata da criança que desencarna precocemente, ou melhor, da criança que desencarna. Esse precocemente, temos que guardar muito isso. Só é precoce aquilo que é antes da hora. Aquilo que acontece na hora certa não é precoce. Diz assim para nós então Kardec: se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços a felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Aqui o que Kardec chama atenção é: geralmente a imagem de uma criança, quando desencarna, principalmente nos preparativos, nas homenagens, nos monumentos tumulares que a gente já viu e tudo mais, sempre tem aquela ideia de um querubim, aquele pequeno anjinho, aquela criança com asas, porque aquela criança que desencarnou também era uma criança com asas, também era um anjinho na sua representação afetiva para a família. Mas o que Kardec chama atenção, de um modo muito mais objetivo aqui, saindo um pouco desse lado emocional, é que aquele espírito que desencarnou, ele não é necessariamente um anjo, no sentido real da palavra, um espírito puro,
pelo fato de ter desencarnado como criança. Mas é um espírito que vai continuar a sua evolução, principalmente pensando que nós não temos uma única existência. Portanto, aquela criança que nasce, desencarna e vai para o paraíso por toda a eternidade, é essa imagem que nós temos hoje das religiões tradicionais, que não consideram a reencarnação como um processo necessário para a nossa evolução. Não importa se eu desencarnei aos 100 anos de idade, não importa se eu desencarnei aos 2 anos de idade, eu continuo sendo espírito que assim que eu desencarno, eu já inicio a preparação para uma nova etapa evolutiva. E somente através das experiências conquistadas durante cada uma dessas etapas é que de fato eu vou mostrando qual é exatamente a minha condição evolutiva. Então essa visão que nós temos hoje aqui, que a doutrina espírita vai nos mostrando, é uma visão que desmancha completamente essa ilusão que nós criamos aqui do nosso mundo, de uma única existência, aqueles que são felizes sem terem merecimento, aqueles que vão sofrer eternamente, que na verdade vão continuar evoluindo da mesma forma. É uma grande revolução que a doutrina espírita proporciona. O Angelino colocou por isso o trabalho da análise sobre as memórias do ser poderá ajudar no futuro, né? Vamos ver, né, Angelina, esse trabalho com memórias, se eles vão considerar apenas a mente ou vão considerar os espíritos. Porque o espírito em si é esse que tem ali, né, a capacidade, o atributo da inteligência, né? É só tentar gabaritar a programação feita a esse espírito, né? Então, quer dizer, se ele conseguir em todas as reencarnações acertar, certamente ele vai ali a cada uma delas evitando o sofrimento. Mas não adianta ele querer, como a gente viu na questão lá no tema anterior, um espírito não pode, numa única reencarnação, chegar na condição de pureza, porque falta para ele experiências que esse nosso mundo pode oferecer. Ele vai continuar aprendendo, só que em novos mundos, mas mesmo que ele continue acertando, cada ano que ele vai vivenciando numa escola, é para ele uma experiência que falta na anterior. Kardec continua. Semelhante de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Então ele coloca, não é racional imaginar que a infância representa a inocência daquele indivíduo. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astuta, a felonia, a perfídia e até o pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhe dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus instintos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Então aqui Kardec fazendo essa análise sobre o espírito numa condição de infância terrena, de infância orgânica, mas é um espírito que traz ali muitas e muitas e muitas incontáveis reencarnações. E ele viveu as mais variadas experiências.
se ele conseguiu progredir, se mostra ali uma criança desde o início com bons pendores. Se ele não progrediu, vai mostrar um espírito que vai trazer ali ainda o seu primitivismo, o seu lado instintivo predominante. Kardec coloca, né, porque ele não precisa só dele, né, mas também ajudar os seus entes, também a subir a cada degrau junto dele, né? Então a gente vê ali que a vida em comunidade para nós é isso. Quer dizer, um espírito influenciando o outro, um espírito colaborando com o progresso do outro. Cada um dentro de uma posição, conforme a necessidade evolutiva de cada um. Ora, aquela criança, né, como eu sempre lembro para vocês, nós somos espíritos que ocupamos posições diversas no nosso mundo. Então, ora nós começamos como filhos, netos, sobrinhos, depois irmãos, aí vamos crescendo, passamos a ser amigos, depois nós temos namorados, namoradas, depois passamos a ter amigos maduros, depois passamos a constituir famílias. De filhos passamos a ser pais, passamos a ser tios, depois mais para frente, além de companheiros, tios, pais, mães, passamos a ser, nesse caso agora, avós também. Em cada fase da nossa vida, nós temos oportunidade de viver um tipo de experiência dentro dessa nossa relação familiar, nessa relação social. Para finalizarmos agora, então, Miramês traz para nós um comentário a respeito dessa questão 199. E ele diz assim para nós. O título é Interrupção da vida na infância. A curta duração da existência de algumas crianças é por vezes, influência da existência passada, que foi interrompida antes de cumprir seus dias na pauta da vida. O que ficamos devendo, haveremos de saldar. Entretanto, pode ser igualmente, como caso mais fácil, um espírito que somente deve dias, ou meses, e mesmo anos para conquistar sua alforria na terra, passar a pertencer a esferas elevadas, servindo também para aprovações dos pais, que sempre reajustam alguma coisa com esse fato que abala os seus sentimentos. O nada se perde. Cabe nesses acontecimentos, tudo se transforma em lições valiosas na universidade de Deus. Nessa primeira parte, então, ele comenta que algumas vezes algum espírito que já se encontra em fase de libertação, e nós vamos encontrar isso de alguma forma bem interessante lá no livro Céu e Inferno, nas entrevistas Expiações Terrestres, Marcel, o menino do número 4, que era um espírito que veio apenas para passar as últimas expiações que ele precisava para ascender na sua escala evolutiva. E ele trouxe uma experiência pessoal de uma doença que foi fazendo com que ele, então, fosse se degenerando biologicamente até o momento da sua desencarnação. E aquela mãe, uma mãe que ainda trazia ali uma limitação de compreensão daquela experiência, sentia a revolta de perder o filho. Mas aí nós vamos encontrar que muitas crianças nessa condição chegam dentro de uma determinada família sem necessariamente ter vínculo afetivo com ela. É aquela família que se oferece ou que é solicitada para ajudar aquele espírito numa determinada experiência. E isso fica claro para nós quando a gente lembra no livro Memórias de um Suicida, naquela etapa em que o Camilo Cândido Botelho já se encontrava numa condição de trabalhador do hospital, já não mais como apenas paciente. E nessa condição de trabalhador, uma das tarefas que ele recebeu na época, vocês se lembram, era uma caravana para encontrar famílias para receber espíritos que haviam cometido ou haviam desencarnado pelo suicídio em existência anterior. E caso essas famílias aceitassem, elas recebiam ali um auxílio do plano espiritual para um adiantamento muito maior. Então receberiam, podemos dizer, um bônus pela caridade que elas prestariam. E elas dariam um salto no grau evolutivo muito maior do que ficar vivendo ali gradualmente as necessidades do dia a dia. E ali a gente vai lembrar que Camilo comenta que alguns casais não aceitavam.
porque era opcional. Você aceita ajudar? Esse espírito virá dessa forma, com essa condição, com essa sequela, por causa do suicídio da existência anterior. E algumas famílias disseram, tá bom, nós aceitamos. Viria uma criança que trazia ali sequelas graves, muitas vezes ali por causa do suicídio. E outros casais diziam, não, nós não queremos. Eu não quero passar por isso. E aí então o espírito, muito obrigado, então, boa sorte. Né? A amizade continua e você segue a sua trajetória evolutiva. Então nós vemos que em muitos casos, esses espíritos que chegam para passar ali uma pequena fase da sua evolução, vêm para famílias com que necessariamente não tem vínculos. E aquela família necessitando de um determinado aprendizado, os espíritos então que trabalham na programação fazem ali uma conexão entre as necessidades de uns com as necessidades do outros. E aí então juntam essas necessidades e todos vivem esse aprendizado. É aqui então esse trecho inicial. E ele segue dizendo: tudo isso se explica pelos processos das vidas sucessivas. Elas são as chaves com as quais abrimos as portas de muitos conhecimentos espirituais. Não blasfememos quando da perda de uma criança, desde quando tenhamos usado todos os recursos possíveis para sua continuidade na Terra. Deus sabe o que faz, e os agentes da divindade se encontram trabalhando em toda parte, nos dando assistência no que se refere à vida e ao nosso despertar para as realidades espirituais. As idades em que os espíritos deixam o fardo físico na Terra são diversas, na diversidade das necessidades de cada um. Basta que olhemos com os olhos da alma e compreendamos com a compreensão que a vida nos dotou. Tanto se vive por fração de minuto no mundo corpóreo, como por mais de um século. O Senhor é consciente do que sucede na sua vinha, que poderemos chamar de vinha de luz. Não existe injustiça em nós, nem fora de nós. Nos espíritos, nem nas coisas, tudo tem uma razão de ser na vastidão infinita da criação. Poderemos viver felizes, no entanto, essa felicidade dependerá do nosso esforço, porque Deus já nos deu todas as oportunidades de adquiri-la. Despertemos, caminhemos e confiemos que Deus se encontra onde estivermos. Ele se acha onde não pensamos. Ele é vida que irradia até mesmo onde não há criação. Apesar de tudo que pensamos sobre Deus, ainda assim não encontramos o perfil do Senhor. Ele está além do raciocínio humano. Se ainda não nos conhecemos, como querer conhecer Deus? As distâncias são imensuráveis. Estamos vivendo no finito, assim como conhecer e explicar o infinito. Fomos criados por Ele, e Ele é incriado. Qual a mente que pode explicar o que não foi feito? Qual a matemática que pode somar onde não existem números? Até os modos de adorar a Deus na Terra são rudimentares. Somente palavras não prendem a atenção do Criador, soberano do universo. Não nos preocupemos com a curta ou longa duração das existências na Terra, com muita saúde dos povos e enfermidades sem conta. Estamos passando por meios diversos de despertamento das qualidades espirituais, e somente receberemos o que Deus determinar como sendo o melhor. Procuremos sempre estudar as mensagens espirituais, que elas nos falam muito das leis espirituais e da bondade e misericórdia de Deus. Nessa conscientização, passaremos a amá-lo acima de todas as coisas e depois compreendê-lo, amando o próximo, que é a nossa continuação. Somos todos irmãos inseparáveis, e o que fazemos com ele e por ele, estamos fazendo por nós mesmos. Então eis aqui mensagem de Miramês, complementando, finalizando aqui o nosso estudo de hoje, interrupção da infância, da vida na infância. Então, meus amigos, aqui no próximo encontro, eu separei aqui 2 artigos bem bacanas. Primeiro, um artigo chamado, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira, Para Onde Vão as Crianças Desencarnadas?
Marta Antunes Moura fez aqui um trabalho bem bacana, uma pesquisa bem interessante para a nossa leitura. E depois leremos aqui um livreto publicado pelo Chico. São 6 páginas apenas, intitulado Crianças no Além, do Espírito Marcos, através da psicografia do Chico. E aqui a colaboração também de Caio Ramacciotti. Então esse livro aqui traz um prefácio, depois vai trazer aqui a apresentação de Emmanuel, de uma história que aconteceu em outubro de 1976, em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo. E aí vai falar um pouquinho sobre a história, né, do Marcos, esse espírito, que vai contar um pouquinho da sua experiência, da desencarnação, da chegada no plano espiritual, que foi através de um acidente, né? E outros casos aqui que ele vai comentando, né, a mensagem em si, que na verdade era uma mensagem psicografada, que foi entregue à mãe, através do Chico, né? Mas como era uma mensagem que foi trazendo muitos detalhes, acabou virando um livreto. Então a gente vai estudar no próximo encontro esse material, tá bom? Só para a gente poder preencher aqui esse nosso tema tão interessante, tão valioso para nós, sobre a sorte das crianças após a morte. E aí depois lembrando, né, terminando aqui esse caso, nós vamos então sexo nos espíritos, a partir da questão número 200. Tem sexo os espíritos? Eis aí então a grande questão. E como eu coloquei para vocês, esse tema vai ser bem interessante porque ele vai trazer para nós questões importantes a respeito da vida aqui no nosso planeta, a respeito da experiência de gênero que cada indivíduo vive. De que modo que essas tendências que nós trazemos hoje